Primeiro livro de Reis, no capítulo 3, vamos ler a partir do verso 1. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em roda. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda se não tinha edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: Pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E a esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste essa coisa e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era um sonho, e veio a Jerusalém e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, sacrificou holocaustos e preparou sacrifícios pacíficos e fez um banquete a todos os seus servos. Somente até aqui, irmãos. Amém. Palavra, irmãos, conhecida, palavra que o Senhor tem nos despertado nessa noite, palavra cheia de significados e também com a resposta que nós viemos à casa do Senhor buscar nessa noite. Tanto nós que estamos na congregação, quanto a nossa irmandade que está nos acompanhando pela internet, conhece, a maior parte de nós conhece esse texto. Salomão, no início do seu reinado, dedicado a servir a Deus, após ter feito um grande sacrifício, conforme nós falamos no momento das ofertas, que nós precisamos demonstrar ao Senhor a nossa intenção de sermos agradáveis a Ele. Salomão, assim fazendo, acabara de fazer um grande sacrifício. O reinado dele passava por provações, porque o início do reinado dele foi dificuldades, porquanto um irmão dele que tentara tomar o reino do pai no final da vida, havia saqueado todos os bens, toda a riqueza do reino de Israel, e Salomão assume numa situação difícil, mas mesmo assim ele tomou um grande sacrifício e queimou 1000 cabeças de boi, é isso? Num grande sacrifício que foi feito para ser
agradável a Deus. E Deus, tendo se agradado do sacrifício de Salomão, se apresenta para ele em sonhos e, de uma maneira muito especial, perguntou o que ele gostaria, o que ele queria que o Senhor lhe concederia. E Salomão, irmãos, no momento de governar, ele pede a Deus sabedoria. Muitos separam o reino de Salomão antes e depois desse acontecimento, como se antes ele não tivesse sabedoria. Mas Salomão, irmãos, desde muito novo, ele já era um homem muito sábio. Se nós voltarmos à leitura nos capítulos anteriores, onde está as últimas palavras de Davi, Davi já menciona para o jovem Salomão que ele deveria governar respeitando as leis, respeitando as instruções dele mesmo, Davi, mas segundo a sabedoria que ele já tinha no coração dele. Então, irmãos, Salomão pediu a Deus mais daquilo que ele já tinha. No final da vida de Davi, do grande rei Davi, quando ele está dando as últimas instruções a Salomão, ele menciona acerca de várias pessoas que havia feito mal a ele, Davi, que tinha amaldiçoado o reino dele, e ele instrui Salomão de que essas pessoas deveriam pagar no tempo oportuno por todo o mal que eles haviam feito. Pessoas jovens, pessoas de meia idade e também pessoas mais velhas. Nenhuma poderia descer à sepultura sem pagar pelo mal que haviam cometido. E Salomão é conhecido, irmãos, por ter feito um reinado de paz. Mas, antecedendo a esse momento em que Deus aparece para ele em sonhos, há um momento em que um irmão dele procura a mãe de Salomão e pede para ela que Salomão concedesse como rei a condição de ele se casar com uma jovem que havia estado com o rei Davi nos últimos dias dele. Não que ela tivesse sido esposa do rei Davi, mas ela tinha vivido com o rei nos últimos dias de vida dele. E a mãe de Salomão achou aquilo natural, foi inocente e foi e pediu essa situação para o jovem rei Salomão. Ele, que tinha sabedoria, interpretando o interesse do irmão mais velho dele, falou que aquilo era uma situação que não podia acontecer, porque aquilo significava que o irmão dele estava tentando corromper o reino dele para que um dia viesse a tomar a coroa. Porque se ele se casasse com uma mulher que havia estado com o rei anteriormente, ele poderia pegar para ele o reino ou criar uma confusão no reino para que ele destituísse Salomão. Ali, Salomão foi e aniquilou a vida desse irmão mais velho, que havia tentado contra o próprio pai, Davi, e ele aproveita-se dessa situação e resolve aniquilar com todos aqueles inimigos que o pai havia pedido para ele no leito de morte. Então o reino de Salomão, ele começa numa situação onde ele se vale da sabedoria que ele tem para resolver alguns assuntos antigos, e a partir desse momento o Senhor multiplica a sabedoria dele e dá para ele um reino de paz. Então veja, os irmãos, o caminho do Senhor. O Senhor deu o que ele tinha no coração, o desejo que ardia no coração dele.
há tempos na nossa vida em que o Espírito Santo passa sondando os nossos corações. E se os nossos corações têm desejo de paz, têm desejo de união, têm desejo de reconciliação, têm desejo de saúde, o Espírito Santo passa, sonda o nosso coração e nos traz aquilo que tem o nosso coração. Foi assim com Salomão, foi assim com o Senhor Jesus, irmãos. Quando ele encontra com aquela pessoa que não enxergava e fala: o que você quer? Ele responde ao Senhor: que eu veja. O Senhor falou: então veja, então enxergue. A partir do momento, aquela pessoa que não enxergava passou a enxergar. E exemplos de pessoas que têm um coração atribulado, mau, como Herodes, que dando uma festa, a filha da mulher dele dançou para ele, ele se alegrou de tal forma que ele falou: o que você deseja? Qual o teu desejo? A moça se sentiu despreparada, foi até a mãe que tinha um coração mau e ela falou: eu quero, pede para ele a cabeça de João Batista. A moça vem e pede para o rei. O rei havia prometido na presença de muitas testemunhas, não podia voltar atrás e mandou que decapitassem a cabeça de João Batista. É o que tem no coração. E o Senhor sondou os nossos corações para nos mandar essa palavra. E o Senhor nos pergunta: o que queres que te faça? Qual é o desejo que veio dentro do teu coração? Por acaso, irmãos, alguém que tem dores, enfermidade, vai pedir mais enfermidade ou vai pedir saúde? Ou vai pedir sossego? Ou vai pedir tranquilidade para que ela possa se recuperar? Se os nossos corações, se a nossa alma, se a nossa vida entrou por essas portas desse templo, nossa irmandade que está nos acompanhando pela internet, venha a esse momento carregando as tuas tribulações, mas o teu coração é bom, o Senhor te pergunta: o que queres que o Senhor te faça nessa noite? Aonde está o teu desejo? Aonde está o íntimo do teu coração, aquilo que você tem pedido ao Senhor? Assim como o Senhor foi com Salomão, o Senhor está pronto para nos atender, porque Ele conhece o íntimo da tua vida. O Senhor sabe, irmãos, quando nós escorregamos, o Senhor sabe quando nós caímos em alguma tentação, mas Ele sabe o nosso desejo de sermos irrepreensíveis na presença dEle. E o que Ele nos pede, irmãos? O Senhor nos pede fidelidade. O Senhor nos pede dedicação, vontade de sermos fiéis, vontade de sermos justos, vontade de darmos bom testemunho. As demais coisas o Senhor nos acrescentará. Esse capítulo que nós lemos, ele inicia falando a respeito de um bom acordo que Salomão fez antes de ter esse sonho, esse encontro com o nosso Deus. Fala de um bom negócio. Salomão casou com a filha de um faraó. Isso trouxe para ele paz em algumas áreas que havia sido tomada pelo Egito, que o faraó devolveu ao genro por aquele acontecimento. Está escrito nas Escrituras que Salomão ele foi casando com as filhas de todos aqueles que dominavam nos reinos vizinhos a Israel, de maneira que ele foi criando alianças, que ele foi criando união entre os povos. Mas esse casamento que ele teve com a filha de Faraó custou caro a Salomão, porque diz os historiadores que essa mulher trouxe para Salomão costumes contrários à lei de Moisés, que fez com que, ao final da vida dele,
ele se distanciasse dos caminhos do Senhor e não alcançasse todas as bênçãos que lhe fora prometido por esse sonho. Então, meus irmãos, irmãs, querida irmandade que está recebendo essa palavra, esse culto, que estejamos todos os dias em que vivermos atentos aos nossos testemunhos, aos nossos sentimentos, para estarmos sempre querendo buscar estar agradável na presença do nosso Deus. Se nós buscarmos estar agradáveis na presença de Deus, se nós cultuarmos, louvarmos, darmos bom testemunho, as pessoas que nos conhecem reconhecerem em nós algo de diferente, pela maneira como você se comporta, pela maneira como você sempre tem uma palavra de carinho, uma palavra de amor, uma palavra de conciliação, o Espírito Santo passando por nós, reconhecendo o teu objetivo, as tuas intenções, as minhas intenções, fará muito mais do que aquilo que buscamos para as nossas vidas. Esta é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Assim como o Senhor visitou Salomão pela diligência, pela dedicação em querer ser agradável a Ele, o Senhor conhece o íntimo dos nossos corações e, tendo em nós boas intenções, o Senhor fará o que nós buscamos e maiores obras no meio de nós também. Que possamos guardar essa palavra, irmãos, que possamos colocá-la em prática. Quem de nós está livre das provações? Quem de nós estaremos livres de um dia mau, de um mau encontro, de um mau negócio? Mas se nos colocarmos pela palavra e na palavra, buscando estarmos agradáveis no Espírito Santo, a igreja crê que o Senhor transforma o mau encontro em bom encontro. O Senhor transforma o mau negócio num bom negócio. O Senhor transforma a enfermidade em plena saúde. O Senhor transforma desencontro em união. E aonde houver rancor, o Senhor colocará paz e amor. A palavra do Senhor, ela é fiel e é verdadeira. Que possamos nos preocupar em sermos agradáveis a Deus, que o Senhor nos promete vida e vida com abundância. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, irmãos. Recebamos ela como vinda dos céus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado.